Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Oliveira, estou muito feliz de tê-los aqui conosco, né, nessa roda de conversa que a gente vai fazer sobre clima na escola. Tá? Comigo estão aqui o Jackson e o Rodrigo Vilardi, que trabalham comigo no Eleva Educação, responsáveis por algumas redes de escolas próprias do Eleva. Tá? E o nosso intuito aqui hoje é uma troca de ideias sobre algo que é muito importante para qualquer escola, não só no Brasil, mas no mundo, né? E a gente vai trocar algumas ideias de coisas que a gente acha importantes, que a gente tenta fazer nas nossas escolas e que a gente acha que, de repente, vocês, nossos amigos que estão participando dessa roda de conversa conosco, podem tirar algum proveito de ideias, insights legais, de repente levar para as escolas de vocês. Então, assim, eu vou começar contando para vocês qual é a missão que a gente tem no nosso setor que olha para as escolas próprias. Tá? A gente diz que nós existimos, tá? O nosso setor existe para proporcionar todos os recursos necessários à formação completa dos nossos alunos em um ambiente onde se sintam felizes e construam memórias marcantes. Então, quando a gente fala de formação completa, a gente geralmente pensa em excelência acadêmica, em desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cidadania, né? O aluno crescer conosco em nossas escolas, agindo de forma correta. E quando a gente fala em um ambiente em que eles se sintam felizes e construam memórias marcantes, tem muito a ver com o que a gente sente quando pensa na nossa época de escola. Né? Eu, por exemplo, quando estava na educação infantil, eu lembro que tocava o sinal do recreio, eu corria para a quadra para ficar brincando de corrida de rolar pneu. Tinha pneus de várias cores e aquilo marcou muito a minha infância. Né? Depois, no Fundamental 1, tocava o sinal do recreio, eu corria para a gente jogar futebol no pátio com um potinho de achocolatado, né? Aí quando alguém pisava em cima era terrível, porque ele ficava flat ali no chão e ficava mais difícil de jogar. Então são coisas que a gente carrega para a vida, né? Com certa nostalgia, e a gente quando sai da escola geralmente pensa, caramba, era muito legal, né? Mas enquanto a gente está na escola, muitas vezes os alunos não têm esse sentimento de alegria, de que estou gostando de estar aqui, né? Então é muito da nossa conversa, como é que a gente faz para que alunos, professores e demais profissionais que trabalham na escola, né, pertençam a um ambiente de alegria, de comunidade, de participação de todo mundo. Tá? Então, a gente vai sempre fazendo inserções uns nas falas dos outros. Tá? A gente tem uma divisão prévia, mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência dos alunos nas escolas. Né? O Jackson vai falar um pouquinho de professores, e o Vilardi vai falar um pouquinho sobre profissionais de forma geral que trabalham, como vocês nas nossas escolas. Né? Então, quando a gente pensa em alunos, por exemplo, né, qualquer escola tem muitos projetos legais, muitas coisas que a gente faz para que a escola seja um ambiente super agradável para os alunos, mas, via de regra, essas ideias vão surgindo de forma meio que dividida, cada um tem um insight, um projeto novo. Então, às vezes, quando a gente pensa nas coisas que a gente faz para os alunos gostarem mais da escola, muitas vezes são coisas que surgiram, foi uma construção coletiva de forma mais desestruturada ao longo do tempo. Né? E algo que a gente fez e que acha que teve muito valor foi parar para refletir. Que tipos de coisas fazem com que a gente crie um vínculo maior dos alunos com as instituições? Né? Isso, obviamente, forma alunos mais felizes com as escolas em que estudam, mas também tem um impacto de fidelização do cliente, né, do aluno, da família, que é muito importante para os gestores. Então, a gente, depois de muitas discussões, vários projetos e estudos, pesquisas que a gente fez, a gente pensando em aluno, nós chegamos à conclusão que, para que o aluno fique muito feliz e leve memórias legais nas nossas escolas, nós temos 3 grandes vertentes que nós temos que contemplar durante essa jornada do aluno conosco. Né?
O primeiro, que eu acho que é o mais óbvio, né, é a segurança. O aluno tem que se sentir muito seguro dentro da escola. E quando eu falo segurança, é mais de um tipo de segurança. Não pode existir bullying dentro da escola, né? Então, certamente é um debate muito, muito intenso no mundo inteiro e que ganhou proporções grandes nos últimos anos, mas todos os alunos, independentemente de qualquer situação pessoal, eles têm que se sentir confortáveis no ambiente e o bullying não pode ser tolerado. Tá? Uma outra forma de segurança que é importante que todos tenham sempre é segurança física, segurança emocional, né? Muitas escolas pelo Brasil, pelo mundo, né, vêm a algumas redes até em outros países, fala-se muito, mas segurança emocional, eu posso ser quem eu sou, eu posso agir da forma que eu acho correta, ou grupos diferentes de mim vão ficar me tolhendo ou praticando bullying. Isso é muito importante, tá? Esse é o primeiro pilar. Toda escola que se preocupa com a felicidade, com o bem-estar dos alunos, se preocupa muito com a segurança desses alunos, tanto física quanto emocional, tá? E não permitir o bullying. O segundo ponto super importante é o que a gente chama de pertencimento, né? A gente se preocupa de forma ativa em criar diversos momentos para essa criação de vínculo entre pessoas da instituição, entre alunos, e de alunos com os colaboradores, com os professores que trabalham na escola. Todos nós temos lembranças de alguns professores que marcaram nossas vidas, ou de inspetores, o pessoal que trabalhava na cantina. É muito fácil você se lembrar de nomes de pessoas que marcaram as suas vidas, né? Então, quando a gente fala em pertencimento, é realmente essa criação de vínculo afetivo na comunidade. A escola deve ativamente se preocupar em criar esses vínculos entre alunos e professores, demais funcionários, coordenadores e, obviamente, a direção também, né? A escola tem que marcar a vida do aluno como um lugar em que todo mundo o acolhe, trata muito bem e cria-se uma comunidade. Mas não é só isso, né? Pertencimento é participar dos eventos. Então, isso que eu estou falando, parte acaba acontecendo de forma meio que natural com os anos na escola de cada um dos alunos, né? Mas tem uma parte que pode ser deliberadamente pensada pela direção, pela coordenação. Por exemplo, para ajudar a criar pertencimento, uma escola pode, por exemplo, instituir que no 9º ano tem um trabalho de campo ou uma viagem em que todo mundo, assim, sonha chegar no 9º ano para fazer aquela viagem, porque é a viagem que os alunos vão juntos, vão professores, cria-se um senso de comunidade que tem muito valor, né? Ou apenas determinadas séries podem usar uma blusa diferente, você criar essa vontade de chegar no momento seguinte, né, faz com que os mais novos eles queiram ficar mais velhos naquela escola, porque eles vão poder viver aquele momento que vai ser tão especial na vida dele, né? Então, acho que isso é um exemplo de coisa que a escola pode refletir e criar uma solução pedagógica, né, que cria esse vínculo e faz o aluno querer continuar na escola por mais e mais tempo, esse senso de pertencimento. E o terceiro, que eu acho que é mais importante ter uma prática deliberada da coordenação da direção, é o que a gente chama de protagonismo. Então, são 3: segurança, pertencimento e protagonismo. Nesse terceiro de protagonismo, a gente percebe que o aluno fica muito feliz, independentemente de segmento, quando tem a oportunidade de participar de decisões que, via de regra, não são permitidas para alguém da sua faixa etária, tá? Ou ele se sente importante, né? E, obviamente, todo aluno do fundamental, dos anos iniciais do fundamental até o ensino médio, tem muito a colaborar, né, na concepção pedagógica da escola. Então, em algumas das nossas escolas, por exemplo, os alunos desde o Fundamental 1, né, desde os anos iniciais, eles participam de um café com o diretor da escola, em que eles levam demandas, eles participam dos debates, eles ajudam a construir uma comunidade melhor.
E aí eles voltam, e com as palavras deles, é muito bonito, né? Eles dividem com os colegas de turma o que foi discutido na reunião. Então, isso é uma coisa super legal, né? Para os alunos mais velhos, por exemplo, tem várias escolas em que na 3ª série do ensino médio, a cantina ela é organizada e tocada pelos alunos da escola, da 3ª série, né? Então, eles ganham uma atribuição que não existia antes. Então, vale pensar sobre isso, né? E tem uma outra parte que é você dar escolhas ao aluno e oportunidade dele brilhar. Então, se você coloca, por exemplo, disciplinas eletivas na sua escola, você está deixando um aluno de anos finais do fundamental ou ensino médio fazer escolhas que normalmente só são feitas numa faculdade, né? Se o aluno, ao final de um projeto que ele está fazendo na comunidade dele, ou até externo à escola, ele tem a oportunidade de apresentar os resultados do seu projeto para toda a comunidade escolar, ele sobe num tablado e apresenta para professores, para outros alunos, ele sente assim, que ele está numa situação de realmente poder fazer a diferença, né? Ele está fazendo um projeto, todo mundo está escutando ele, está dando voz a ele, e aí pode ser um projeto tanto acadêmico quanto uma competição esportiva, por exemplo, estimular a participação em competições esportivas localmente na escola, ou até no estadual ou nacional, é colocar o aluno numa situação em que ele se sente com mais atribuições do que se espera para a idade dele, né? Então, gente, isso é algo que a gente faz de forma bem estruturada nas escolas do Eleva. A gente tem, para cada marca nossa, uma tabela em que a gente lista todos os projetos, eventos, trabalhos de campo que a gente faz. A gente tem uma preocupação muito grande para cada segmento. Nos anos iniciais do ensino fundamental, no ensino médio, eu estou tendo projetos pensados pela comunidade escolar que contemplem segurança, pertencimento e protagonismo. A gente só fica satisfeito quando a gente percebe que a gente está organizando para os alunos a escola dessa forma, tá? Para que esse vínculo seja exaltado e ele fique mais feliz construindo memórias marcantes conosco. Então, vou passar agora para o Jackson, que vai falar um pouquinho sobre o professor, né? O professor é fundamental, é quem mais passa tempo com os alunos na escola. Jackson, como é que o professor, né, consegue contribuir, ou como a escola consegue contribuir para que o professor também sinta que está num ambiente em que o clima é super legal e que ele queira continuar trabalhando nessa escola? Excelente, Fábio. Obrigado aí acho a pergunta interessante e faz a gente refletir muito, né? Porque o professor, diferente da maioria dos colaboradores de uma escola, ele normalmente leciona em várias escolas. E escolas, às vezes, com perfis até diferentes. E isso traz uma pitada de desafio para a gente ao imaginar como é que a gente consegue garantir um bom clima, como é que a gente consegue garantir um professor alinhado com tudo isso que o Fábio falou, que a gente pode chamar uma cultura da nossa escola, visto que ele trabalha em várias escolas distintas, né? É claro que o professor do infantil, dos anos iniciais, o nosso regente, ele tem um pouco mais de proximidade com poucas escolas, na maioria das vezes até uma única escola. Mas os professores do fundamental, anos finais e do ensino médio, normalmente eles lecionam para vários grupos, várias escolas. E aí, assim, eu acho que a primeira coisa, e tudo isso que o Fábio falou também, essa percepção do clima, eu acho que a liderança da escola ela precisa estar o tempo todo sentindo e medindo isso, né? E a maneira que a gente tem de fazer isso é andando pela escola. Então, isso é algo que a gente pede muito para os nossos diretores o tempo todo, para os nossos coordenadores, dentro da sala do diretor, dentro da sala da coordenação. Você não vai conseguir entender e compreender se o clima na sua escola está alinhado com aquilo que você quer, está um bom clima, ou se ele está com vários elementos tóxicos que podem estar trazendo problemas e dificuldades para a escola como um todo. Então, a primeira coisa, você tem que sair, você tem que andar, a gente tem que passear pela escola o tempo todo.
é olhando como os alunos estão conversando, como é que os professores estão interagindo, como é que os funcionários interagem com os alunos, olhando detalhes simples, como é que são os murais da escola, né? Quais são as informações, as mensagens que eles estão trazendo. A gente consegue, então, ter uma noção e uma percepção de como está o clima daquela escola, como é que está o ambiente, se está alinhado com aquilo que nós gostaríamos. E ao falar especificamente de professor, trazendo esse dificultador, que é o fato dele normalmente trabalhar em várias escolas, eu acho que o primeiro passo é você entender e comunicar muito bem o que você espera do seu professor. O que a sua escola espera do seu professor? Esse é um primeiro passo, que a gente tem, então, um alinhamento de expectativa. Porque, como ele leciona em vários lugares, cada lugar pode esperar que ele seja um pouco mais proativo ou não. Tem lugar que espera que ele entre e simplesmente dê uma aula. O que você espera? Então, esse é o exercício que a liderança das escolas precisam fazer. O que a gente espera do nosso professor? Eu trouxe até aqui, vou compartilhar com vocês, um exercício que a gente fez na Eleva, do que a gente espera do nosso professor, né? Nós desenvolvemos essa mandala e comunicamos de maneira muito clara para os nossos professores. E nós esperamos deles 4 pilares. O primeiro é conhecimento. Então, a gente espera que o professor ele consiga ensinar a disciplina dele da melhor maneira possível. Segundo, é conexão. É o professor que consegue se conectar com o aluno. A gente sabe, a gente que trabalha com educação, que o processo de aprendizagem é fruto de uma conexão humana. Então, se o professor não é capaz de se conectar, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, que ele não vai conseguir construir o aprendizado junto com o aluno. O terceiro é a responsabilidade. É aquele professor que se preocupa com o aluno, é aquele professor que respeita a turma, que chega no horário, é aquele professor que cuida das datas que ele precisa entregar um resultado de avaliação, de todos os momentos da escola. E, por fim, liderança. E aí a gente vai ver como é que ele conduz, né, a turma, que é um desafio natural de todos esses professores. E dentro da Eleva, cada um desses 4 pilares, nós dividimos em alguns componentes. Aqui não é para vocês lerem, mas é só para a gente ter uma noção de que o professor ele tem noção plena do que é esperado dele. E isso é crucial para a gente conseguir ter um bom clima, porque a gente sabe, a partir de agora, o que nós queremos observar, o que a gente quer perceber ao caminhar pela nossa escola, e o professor também sabe o que ele precisa, muitas vezes, se desenvolver, e muitas vezes o que ele precisa cuidar durante toda a jornada profissional dele dentro da nossa escola. Então, depois que a gente tem definido de maneira muito clara o que a gente espera do nosso professor, a gente precisa estar próximo desse professor. Então, assim, sentar com o professor na sala dos professores, tanto o diretor quanto o coordenador, ouvir, porque esses são os momentos que nós vamos ter uma medida do clima, saber exatamente como é que está, quais são os pontos que estão incomodando, quais são os pontos que a gente tem oportunidade de melhorar, e tendo essa abertura, tendo essa disponibilidade, a gente consegue, então, criar um ambiente saudável em que os professores chegam à nossa escola, chegam à escola com vontade de trabalhar, com brilho nos olhos, vontade de entrar à sala de aula. E, naturalmente, os alunos vão conseguir desenvolver os 3 pontos que o Fábio citou. E a gente começa a criar um ambiente onde há uma contaminação do bem, e o clima fica positivo e agradável para todo mundo dentro desse contexto. Então, acho que como professor, basicamente, esse seria o meu ponto. Primeiro, entender como é que está o clima da escola, colocando o pé na escola, no pátio, no recreio, na sala dos professores, na coordenação. E segundo, definir de maneira muito clara o que a gente espera do nosso professor. E, obviamente, comunicar isso, porque aí a gente consegue ter um alinhamento de expectativa e todo mundo fica confortável cumprindo ali com a sua missão. Acho que com relação aos professores, essa era a mensagem. Excelente, Jackson. Assim, eu acho que... E colocar um ponto aqui que a gente fala muito, né, nas nossas escolas, que muitas vezes tem aquele professor que é a estrela, que tem aquele ego inflado, que ele só chega, dá o show dele e vai embora, e vai para a próxima sala de aula, da aula dele vai embora, porque depois vai para outra escola. Esse professor que dá um show
na sala de aula, assim, pensando muito mais nele do que na instituição, né, e não se conecta com os alunos, não se preocupa em conhecer os alunos e ajudá-los, não é o professor que a gente quer nas nossas escolas do Eleva, mesmo que ele saiba muito a matéria e dê uma aula show. Porque mais importante para o professor, né, é ele conseguir mudar a vida dos alunos. É ele perceber quando um aluno está triste ou está com um pouco de dificuldade e oferecer um auxílio. É ele que escolheu fazer isso da vida, né, de fato, transformar a vida dos alunos com toda a expertise que ele adquiriu ao longo de anos de magistério, né? Então, a gente fala muito, né, até batendo palmas e valorizando demais os professores de educação infantil Fundamental 1, que a gente quer que os professores dos anos finais do Fundamental e do ensino médio, eles tenham essa pegada, né, dos anos iniciais e do infantil, que é conhecer cada aluno, se preocupar com ele, e até aquele aluno, no final da aula, porque percebeu que o olhar dele estava estranho, teve algo diferente. A gente não quer, como a gente fala, o professor auleiro, né? A gente quer o professor que se conecta, que se importa e que entenda que o principal é o aluno crescer. É por isso que a gente está em sala de aula, né? Não para a gente, não para nós mesmos, mas sim pelos nossos alunos. Porque é isso que dá alegria para a nossa vida, mudar a vida dos alunos. Excelente, Jackson. E, Vilardi, e quando a gente pensa no inspetor, no ASG, no auxiliar de coordenação, no coordenador, né? Como é que a direção da escola pode ajudar para que todos esses profissionais, né, que não estão em sala de aula, mas são fundamentais, né, para o clima da escola, né, para que eles também se sintam bem nesse ambiente? Obrigado, Fábio. Bem, muito importante reforçar a importância do clima, né? Não dá para querer que os alunos estejam num clima positivo, né, e que vá levá-los para cima, sem antes se preocupar com todo o grupo de funcionários da escola, né, que inclui os professores. Então, certamente, isso é extremamente relevante, né? Bem, o que eu acho que dá para a gente fazer, né, para a gente conseguir organizar nossas ideias? A gente pode separar as ações ligadas a clima, pelo menos do jeito que a gente faz aqui, né, em 3 grandes pontos, né, em 3 grandes frentes. Alinhamento, eu vou detalhar depois. Alinhamento, integração e reconhecimento. Tá? Existem outras formas de você falar sobre clima, existe muita literatura sobre isso, né, e dá para pesquisar bastante aí. A forma que a gente achou que se encaixava melhor aqui era em cima desses 3 pontos. Então, alinhamento, integração e reconhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Alinhamento. O que significa alinhamento? É você garantir que todo mundo que trabalha na escola está remando na mesma direção. Né? É você garantir que o propósito do trabalho que está sendo feito ali na escola não só foi entendido inicialmente, mas está sendo entendido a cada mudança que vai acontecer no decorrer do ano letivo. Então, tem algumas ações de alinhamento que você pode fazer. O diretor da escola pode ter um momento semanal com a sua equipe, pode até ser todos os funcionários da escola, né, em que ele vai dar os principais avisos, vai falar sobre os principais eventos que estão chegando, ele vai reforçar a missão daquela escola, que é muito importante, porque é o porquê de aquela escola existir, né? É um momento semanal ali de transmissão de avisos e de cultura, né? Eu acho que uma coisa legal também para o diretor da escola é ter um momento semanal, individualmente, com cada uma das pessoas da escola que responde diretamente para ele. Então, os coordenadores da escola, por exemplo. Então, é claro que as reuniões coletivas são muito legais, mas esse momento 1 a 1 garante que tudo que tem que acontecer na escola vai estar sendo comunicado detalhadamente ali, que não vai ficar nada para trás, né? E tem várias coisas, né? Eu acho que a gente costuma chamar de ritos, né? São os ritos de alinhamento de uma escola. Então, você pode fazer reuniões semanais, pode fazer reuniões mensais, você pode ter eventos semestrais de fechamento de um ciclo, mas é importante você ter uma espécie de bumbo que vai batendo ali e vai garantindo que a comunicação interna dentro da escola está acontecendo. Não só do que tem para acontecer na escola, mas também da cultura que você quer para a sua escola. Tá? Esse seria o primeiro ponto. Então, alinhamento. Colocar todos remando na mesma direção. Segundo, integração. Né? O que seria isso? Integração seria um lado que tem menos a ver com o trabalho. Né? É você colocar as pessoas da escola
para se gostarem. Né? As pessoas têm que se gostar. Elas têm que gostar de trabalhar juntas. Então, existem várias formas de você conseguir manter um ambiente de integração. Né? Você consegue fazer isso por meio de eventos, comemoração de resultados que a escola atingiu. Você pode ter comemorações de aniversário das pessoas. Você pode pegar um horário fora do trabalho e levar o pessoal para ter uma confraternização que não vai ter nada a ver com o trabalho. Acho que é muito importante você garantir que os laços entre as pessoas da escola são fortes o suficiente para que eles não se rompam ao primeiro sinal de crise que possa aparecer. Então, às vezes, a escola está passando por um momento difícil. Agora, por exemplo, é um grande momento difícil que se vive no mundo, né? Mas existem outros momentos difíceis que uma escola pode viver. Uma equipe integrada, que se gosta, que está ali por conta de um propósito, porque entendeu na especificidade a realidade de cada um. Cada pessoa é como é por conta de uma história que ela tem, né? Então, se você consegue garantir que a equipe está ligada o suficiente, de forma que esse laço não vai se romper ao primeiro sinal de crise que possa aparecer, você tem uma equipe integrada, e isso, em geral, contribui muito para o clima da escola. A gente já falou de alinhamento e já falou de integração. Muito por alto, né? E, por último, falaria de reconhecimento, né? É muito importante que as pessoas sintam que o trabalho delas está sendo visto, né? Quando você fala de reconhecimento, muitas vezes se pensa em dinheiro, né? A gente vai dar uma recompensa em grana aqui. Só que dinheiro vai e é esquecido muito rápido, né? Então, muitas vezes, reconhecimento, claro, pode estar envolvido com dinheiro, mas pode estar envolvido com outras coisas. Você pode ter uma placa que reconheça o funcionário que se destacou naquele período. Você pode fazer uma homenagem para aquele funcionário que teve um atingimento extraordinário em alguma atividade que ele tinha que fazer, para o inspetor, para o pessoal da cantina, para o pessoal da limpeza. Né? Você pode colocar os alunos da escola envolvidos na escolha de quem vai ser reconhecido naquele período. De alguma forma tem a ver com o protagonismo que o Fábio falou, né? Colocar os alunos envolvidos para fazerem esse reconhecimento. Então, se você está trabalhando num lugar em que você sabe o que você tem que fazer, está alinhado, você gosta das pessoas ou do ambiente que foi criado do trabalho, né? Você se ligou àquelas pessoas para além do trabalho, e você sente que o seu trabalho é minimamente reconhecido, ou seja, as pessoas estão vendo o que você foi colocado para fazer, a chance que tem de você estar num ambiente de clima positivo é muito grande, né? A gente poderia continuar falando aqui muito mais tempo sobre isso. Isso tem um desdobramento em vários níveis, né? E se eu puder finalizar de alguma forma dentro do mesmo tema, eu acho que isso está muito dentro da nossa cultura, né? A gente acredita que não se gere o que não se mede, né? Então, é muito importante medir as coisas. Medir a felicidade, medir o engajamento, medir o clima. Então, existe uma coisa chamada pesquisa de clima, que é muito popular em empresas, né? Muito popular no meio corporativo, que muitas vezes em escola, às vezes as pessoas acham que eu sinto aqui, ó, né? Eu sinto um cheiro de que uma coisa não está acontecendo muito bem. É claro que você pode ter um feeling associado ao clima, mas se você puder medir, fazendo uma pesquisa, você pode fazer semestralmente, você pode dividir depois o resultado dessa pesquisa por área da escola, ou se a sua escola tiver mais de uma unidade, por unidade, para você poder traçar planos de ação que vão estar focados em resolver por que o clima daquele lugar não está funcionando muito bem. Né? Ou por cargo, entre os inspetores, entre o pessoal da limpeza. Por que o clima não está funcionando? Não é na escola como um todo, mas vamos dividir esse problema maior em pedaços para tentar atacar esse problema. E aí, um exercício muito interessante é pensar que perguntas seriam essas que você teria que fazer, obviamente, numa pesquisa anônima, né? Porque se você quer pescar o que não está dando certo, é importante que você preserve a identidade de todo mundo. Em linhas gerais, acho que seria isso aí. Muito obrigado, Vilardi. Perfeito. Então, juntando o que a gente falou aqui, né, pessoal, a nossa preocupação era tentar discutir o que faz com que o clima na escola seja legal, né, seja um ambiente feliz, que todo mundo esteja satisfeito. Isso passa muito por pensar a respeito da experiência dos colaboradores da escola, dos professores e dos alunos, né? Só pensando, né, nessas três vertentes aí que a gente consegue uma unidade do jeito que você, gestor, né, planeja para a sua instituição. E o que o Vilardi falou é muito legal. A gente no Eleva, a gente faz uma pesquisa de bem-estar, uma pesquisa de felicidade com alunos e uma pesquisa de clima, de fato, com professores
e com os demais funcionários administrativos da escola, né? É algo que a gente faz todo semestre, todo ano, dependendo do tipo de pesquisa, e a gente lê assim, os resultados com muita intensidade, porque a nossa vontade de deixar a nossa escola cada vez melhor, né? E o intuito nosso aqui era esse bate-papo, essa troca aqui, tentar dividir um pouquinho com vocês do que a gente costuma fazer aqui, porque, claro que não dá para aproveitar tudo, mas provavelmente você consegue ter um insight ou duas coisas legais que se adaptam à realidade da sua escola, né? E aí, nosso intuito é fazer com que você consiga tornar a sua escola cada vez melhor. Agradeço ao Jackson, agradeço ao Rodrigo Vilardi, a presença, a nossa troca aqui, acho que foi super legal. Espero que vocês, amigos, também tenham gostado e que seja proveitoso para que a nossa missão coletiva, né, de quem escolheu trabalhar com educação, seja atingida, seja nas escolas da Eleva ou nas nossas escolas parceiras. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, tá? E foi ótimo estar com vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.